curte o conteúdo e ama o Atlético? Então já deixa o like e se inscreve. Aqui é puro sangue preto e branco. Um frio cortante percorreu Independência quando Everton Guimarães, com voz firme, definiu a atuação do Galo como desalinhada, errática e sem alma. A declaração explodiu no peito da torcida, que se viu dividida entre a indignação e a compreensão limitada das palavras afiadas do ex-atleta. Ele afirmou que menos de 1% da torcida terá estômago e visão tática para decifrar o cerne das minhas críticas. Essa provocação soa como um desafio ao torcedor apaixonado, convocando apenas os ouvintes mais atentos a vasculhar cada sílaba em busca de sentido. Guimarães não poupou elogios ao ímpeto histórico do Atlético, mas questionou a falta de consistência de um time que, mesmo com investimentos vultosos, não traduz em campo a força do elenco montado por Cuca. O momento atual do clube reflete oscilações graves. Ocupa a 10ª posição no Brasileirão 2025, com 23 pontos em 16 partidas disputadas, 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, somando aproveitamento de 47%. Na defesa, os números são preocupantes. 17 gols sofridos revelam falhas de concentração e desajustes na recomposição das linhas. No meio-campo, falta objetividade, posse de bola sem profundidade e transições lentas tornaram o rival confortável para sair jogando. O setor ofensivo, apesar de ter marcado 18 vezes, padece de escassez de criatividade. Os atacantes parecem engessados pelas direções rígidas de Cuca, que insiste em modelos previsíveis contra adversários com marcação encaixada. Em seu discurso, Everton lembrou conquistas e exortou o elenco. Vocês carregam um peso histórico, mas jogam como se tivessem esquecido o manto. O alerta testa a paciência do técnico, que precisa renovar o ânimo antes do próximo compromisso. A tensão extrapola os muros de Minas Gerais. Redes sociais fervilham, torcedores se reúnem em grupos e guardiões do Galo declaram apoio incondicional a Cuca, enquanto outros clamam mudanças radicais no estilo de jogo. O histórico recente aponta reversão de performance, goleadas sofridas e vitórias magras acenderam sinal de alerta. A imprensa questiona a coerência tática de Cuca, comparando com campanhas mais confiantes de temporadas anteriores. O próximo desafio, contra time que briga no pelotão de cima, servirá de termômetro. Qualquer tropeço comprometerá sonhos de Libertadores e ampliará o racha interno sugerido por Guimarães. Consequências podem variar de protestos organizados a cobranças públicas de ajustes. A diretoria, sob forte pressão, já analisa alternativas de reformulação de elenco para janeiro. Num cenário de indefinição, Everton oferece visão crua. Só quem estudar meu discurso entenderá que o Galo teme a própria sombra. Resta saber quantos terão coragem intelectual de encarar essa realidade sem filtros. O jogo se aproxima e, com ele, o veredito sobre a capacidade de reação do Atlético. Everton Guimarães plantou a semente da dúvida, agora cabe a Cuca e aos jogadores regar a confiança perdida. Um frio cortante dominou Independência quando Everton Guimarães, em tom grave, definiu a atuação do Galo como desalinhada, errática e sem alma. Ele provocou a torcida ao afirmar que apenas 1% terá estômago e visão tática para decifrar o cerne das minhas críticas. Sem poupar elogios ao passado vitorioso, questionou a falta de consistência de um elenco robusto, montado sob o comando de Cuca. Hoje, no Brasileirão 2025, o Atlético ocupa a 10ª posição, somando 23 pontos em 16 jogos, com aproveitamento de 47%. A defesa, que sofreu 17 gols, expõe falhas de concentração e desajustes na recomposição, exigindo urgência em correções. No meio-campo, a posse de bola prevalece sem profundidade, as transições lentas permitem ao adversário controlar o ritmo. O setor ofensivo marcou 18 vezes, mas carece de criatividade, preso a padrões previsíveis que facilitam a marcação rival. Cuca, conhecido por seu rigor tático, insiste em modelos estáticos, limitando a liberdade de criação dos atacantes. Em seu discurso, Everton desafiou o grupo a honrar o manto. Vocês carregam um peso histórico, mas jogam como se tivessem esquecido o passado. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Parte da torcida defende Cuca, enquanto outra clama por mudanças drásticas.
A imprensa especializada questiona a coerência do esquema, comparando as campanhas atuais com os desempenhos mais sólidos de temporadas anteriores. O próximo confronto, contra um adversário do pelotão de cima, servirá como termômetro para medir a real capacidade de reação. Diante desse cenário, a diretoria avalia ajustes no elenco e possíveis reforços para janeiro, pressionada pelo insucesso. Everton concluiu que o Galo teme a própria sombra, lançando o desafio de encarar a autocrítica sem medo. Agora cabe a Cuca e aos jogadores regar a confiança perdida e provar que são capazes de reconstruir sua própria história. Se você tá até aqui no vídeo, é porque ama o Galo. Então já se inscreve e ativa o sino, porque vem mais análise quente por aí. Um vento gelado continua a assolar a cidade do Galo após as explosivas críticas de Everton Guimarães, que, com precisão cirúrgica, expôs as fragilidades de um elenco acostumado ao êxito, mas temporalmente entregue a equívocos táticos e falhas de entrega. Ao afirmar que só 1% da torcida terá paciência e entendimento para absorver minhas palavras, Everton não apenas sublinhou a complexidade de suas observações, mas também escancarou um dilema: a incapacidade de parte significativa da nação atleticana de se confrontar com a própria sombra. Esse choque de realidade, entre o imaginário triunfalista e a crueza dos fatos, instala uma atmosfera de incerteza no horto, onde cada vitória oblíqua ou empate sofrido reverbera como um ensaio de redenção insuficiente. O técnico Cuca, cuja trajetória no clube é marcada por momentos de glória e, agora, por críticas contundentes, vê seu trabalho questionado tanto nos corredores da cidade administrativa quanto nos encontros de torcidas organizadas, que debatem se devem erguer faixas de apoio ou cédulas de cobrança. Enquanto isso, os jogadores, pressionados pela avalanche de análises e insatisfações, encaram os treinamentos com olhar mais cauteloso. Cada passe errado, cada atraso em dividida vira alvo imediato de especulações das redes sociais e de olhares recriminatórios no CT. No emaranhado tático apontado por Everton, onde a defesa se fragmenta em lapsos de atenção, o meio-campo esfarela-se em prolongadas trocas laterais e o ataque desespera-se em tentativas de finalização sem apoio estruturado, reside o coração da crise. Se, por um lado, há talento de sobra para projetar o Atlético Mineiro a patamares elevados na tabela, por outro, falta coesão emocional e mental para sustentar o ímpeto de competidor. O calendário não perdoa. Em poucos dias, o Galo pegará adversários diretos no mata-mata do Brasileirão, partidas que podem redefinir a temporada em caso de tropeços. Cuca, conhecido pela habilidade de reinventar equipes ao longo de torneios, precisa encontrar respostas urgentes para requalificar a saída de bola, ajustar a linha defensiva e libertar o setor ofensivo da rigidez que, segundo Guimarães, asfixia o potencial criativo. O vestiário se divide entre aqueles que clamam por mudanças imediatas no esquema e outros que atribuem a responsabilidade aos próprios jogadores, cobrando mais atitude e espírito de sacrifício. Essa dualidade acende debates acalorados nos bastidores. Seria o momento de repensar o 4-2-3-1 consagrado pelo treinador ou apostar em variações mais ousadas, buscando surpreender e retomar o ímpeto que fez o clube sonhar alto? Diante desse cenário de disputa interna e tensão crescente, a conclusão inevitável é que cabe à própria torcida, à parte engajada e, sobretudo, à minoria capaz de decifrar as minúcias apontadas por Everton, compactuar com a urgência de uma reconstrução. A paciência transparente de quem vê o clube como algo maior do que vitórias efêmeras exige uma postura de vigilância construtiva, apoiar com fervor, mas jamais aceitar a acomodação diante de erros repetidos. Já coube ao Galo provar sua pujança em momentos de adversidade, e agora, diante do pronome desafiador de Guimarães, surge a oportunidade de reafirmar a própria identidade. Cuca, por sua vez, precisa reunir a experiência adquirida em anos de futebol brasileiro para promover um choque de realidade no elenco, impondo um treinamento mental e tático que respeite a história, mas dialogue com a dinâmica complexa dos adversários em ascensão. No fim das contas, a grande lição deixada por Everton é a de que o Galo não poderá se esconder atrás de status, investimentos ou glórias passadas. É hora de resgatar o orgulho, realinhar convicções e devolver aos aficionados uma equipe que, além de talentosa, seja resistente, criativa e letal. O Galo é emoção até o último segundo. Então antes de sair, já deixa o like e ativa o sino porque aqui tem vídeo direto sobre o Atlético.